Saudações, queridos amiguinhos. Vamos continuar nossa conversa sobre termologia. Eu sou o professor Aguinaldo e hoje nós vamos conversar sobre a segunda lei da termodinâmica, essa ciência imprescindível para que entendamos o universo. É uma ciência prática, que analisa as relações entre calor e trabalho. As relações entre calor e trabalho já são conhecidas pelo homem há muitos milênios. E esse conhecimento era empírico. Os princípios científicos que estavam por detrás do experimento eram desconhecidos. Até que na Revolução Industrial teve um grande progresso, porque o aumento da população e as exigências sociais fizeram com que a ciência focasse no aumento da eficiência das máquinas térmicas, que transformam calor em trabalho. A primeira máquina térmica já era conhecida há muito tempo, foi no século I da era cristã, quando o Heron de Alexandria construiu a sua Eopila. Eles aqueciam a água, o vapor da água saía por aqueles caninhos ali do lado da esfera e fazia a esfera girar. Simples assim. Eles não tinham nenhuma utilidade prática, era usado apenas para divertir, para enfeites. Hoje as máquinas térmicas estão nas indústrias, dentro da nossa casa, e em todos os lugares, Olha, o carro, as motos, os aviões são os exemplos mais simples de máquinas térmicas, mais conhecidos de máquinas térmicas. Todas as máquinas térmicas, elas funcionam em ciclos. É uma série de transformações termodinâmicas que recolocam o mecanismo no seu estado inicial. Vamos lembrar das transformações termodinâmicas, das principais: isotérmica, quando a temperatura não muda; a isocórica, quando o volume não muda; e a isobárica, quando a pressão não muda. Os ciclos das máquinas térmicas são representados no diagrama de Krebs, no gráfico pressão pelo volume. Então é importante saber representar essas transformações e a outra diabática neste diagrama. Na transformação isotérmica, sabemos que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Na transformação isocórica, quando o volume não varia, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. E na transformação isobárica, que a pressão é constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Vamos entender o funcionamento do motor de combustão interna, ciclo Otto, dos carros, das motos, e ver como que é o diagrama de Krebs. Nós sabemos que os carros e as motos funcionam em 4 tempos, E todo o funcionamento dele, a alma, o coração do motor de carro é o pistão e o cilindro. Nós temos aí uma representação dele. Temos a válvula de admissão, que é por onde entra a mistura do combustível e comburente. Pode ser, por exemplo, gasolina e oxigênio. A válvula de escape, por onde vai sair os resíduos da explosão, e dentro do cilindro corre o pistão, que apesar de ter um movimento retilíneo, esse movimento pode, através de um virabrequim, ser transmitido como movimento de rotação em um eixo. E a vela, que é o que solta a ignição, a faísca para ignição, para explosão. Vamos ver cada tempo? Veja, o primeiro tempo é quando se abre a válvula de admissão. Aí entra o combustível comburente e o pistão vai abaixando. Nesse caso, a pressão fica constante, quem aumenta é o volume. Trata-se de uma transformação isobárica. No segundo tempo, o pistão sobe e comprime a mistura, só que ele sobe muito rápido, então temos uma transformação adiabática. Na verdade, uma compressão adiabática. O volume diminui, pressão e temperatura aumentam. O terceiro tempo é a combinação de duas transformações, uma isocórica e uma diabática, porque num primeiro momento a vela solta a faísca e a mistura explode.
Nesse exato momento, o volume é praticamente constante, transformação isocórica, mas a pressão e a temperatura têm um grande aumento, empurrando o pistão para baixo, que também desce muito rápido. Trata-se de uma transformação adiabática, de uma expansão adiabática. O volume aumenta e a temperatura diminui. Finalmente, temos o quarto tempo. Abre-se a válvula de escape. Nesse exato momento, podemos dizer que o volume ali dentro não mudou. Então, trata-se de uma transformação isovolumétrica. Depois, à medida que o pistão começa a subir, o volume vai diminuindo. Mas como a válvula de escape está aberta, a transformação é isobárica. A pressão não muda mais dentro do sistema. Vamos analisar o diagrama completo do motor ciclo Otto. É isso aí. Olha que figura bonita. No primeiro tempo, na transformação de A para B, a mistura entrou, o pistão abaixou, então temos uma transformação isobárica, né, com um aumento do volume. No segundo tempo, o pistão subiu, e subiu muito rápido. Deu uma compressão adiabática, a transformação de B para C. Volume diminui, mas pressão e temperatura aumenta. No terceiro tempo, vai de C para D e de D para E. De C para D é quando a vela solta a faísca, inicia-se a explosão. O volume mantém-se constante, então trata-se de uma transformação isocórica. Depois, o aumento da pressão e da temperatura empurra o pistão para baixo, que vai muito rápido. Então, trata-se de uma expansão adiabática. Aumenta o volume, mas a pressão e a temperatura diminui, de D para E. O quarto tempo, de E para B, é quando abre-se a válvula de escape. Nesse momento, o volume não se altera, é uma transformação, então, isocórica, mas a pressão diminui. Então, né, há uma diminuição da pressão e da temperatura. Depois o pistão começa a subir, e nós temos então uma transformação isobárica de B para A. Uma diminuição do volume, a pressão constante. Okay? Toda máquina térmica ela tem um diagrama que obedece este aqui. Ó. Ela trabalha entre duas fontes de energia, uma quente e uma fria. A fonte quente tem uma temperatura quente, tem mais energia. Ela é que vai fornecer energia para a máquina, que ao realizar trabalho, libera um pouco de energia para uma fonte fria. Menos energia, menor temperatura. Este é o diagrama de todas as máquinas térmicas. Todas as máquinas térmicas, ok? Como toda máquina, ela apresenta uma eficiência, um rendimento, que é a relação entre o trabalho realizado e a energia consumida para realizar tal trabalho. Já vimos no ano anterior que rendimento é a razão entre o trabalho e a energia fornecida para que se realize esse trabalho. Como a máquina trabalha entre duas fontes de energia, a quente e a fria, o trabalho é a diferença entre a energia fornecida e a energia que esta máquina libera. Combinando estas duas equações, chegamos na equação do rendimento de uma máquina térmica, né? É 1 menos a energia menor, a energia que a máquina descarta, pela energia maior, a energia que a máquina recebe. Notem que é impossível uma máquina térmica, né, que recebe calor de uma fonte para realizar trabalho, ter um rendimento de 100%. Sempre vai haver perda. E este é um dos enunciados teóricos da segunda lei da termodinâmica, chamado de enunciado de Kelvin-Planck. Outro enunciado teórico afirma que o calor sempre vai do corpo mais
de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Carnot foi um engenheiro mecânico, matemático, físico francês que provou como deve ser a máxima eficiência de uma máquina trabalhando entre duas temperaturas fixas. Ele provou que essa máxima eficiência só é conseguida se alternarmos compressões adiabáticas com isotérmicas. Uma compressão adiabática, uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica. Gente, não existe a máquina de Carnot. É impossível realizar o ciclo de Carnot. Este é um modelo matemático, é um modelo científico para se buscar a máxima eficiência. Ele apenas nos mostra qual é a máxima eficiência entre duas temperaturas fixas, mas nenhuma máquina trabalha dentro desse ciclo. Então, é idealizado. Veja, como o ciclo de Carnot analisa a eficiência de uma máquina entre duas temperaturas fixas, é importante expressarmos agora o rendimento em função das temperaturas. Sabemos que a energia da fonte quente é proporcional à sua temperatura, Q1 é proporcional a T1, e a energia da fonte fria é proporcional à sua temperatura, Q2 é proporcional a T2. Então, Q1 está para Q2, assim como T1 está para T2. Podemos substituir na equação do rendimento. Onde estava energia, coloquemos a temperatura. Então, 1 menos a temperatura fria dividida pela temperatura quente. Esse é o rendimento de Carnot. É o máximo rendimento que uma máquina pode apresentar trabalhando entre essas duas temperaturas, T2 e T1. Tentem guardar essas formulazinhas, mas de preferência guarde as ideias. Vamos analisar alguns exercícios? É possível construir uma máquina térmica entre as temperaturas de 300 e 400 Kelvin que forneça 80 joules de trabalho ao receber 200 joules de calor? Veja, uma máquina que realiza um trabalho de 80 joules ao receber 200 joules de calor é uma máquina cujo rendimento, sabemos que rendimento é o trabalho pela energia fornecida, é uma máquina que deve ter um rendimento de 40%. Gente, é fácil guardar o rendimento. É aquilo que se devolve em razão daquilo que se foi dado. Eu dou uma prova com 10 questões. Essa é a energia que está chegando. Você acerta 7. Esse é o trabalho que você realizou. Seu trabalho foi de 70%. Mas o Carnot, ele provou que existe um rendimento máximo possível para se trabalhar entre duas temperaturas fixas, 300 e 400 Kelvin. Nesse caso, usamos a fórmula do rendimento de Carnot, que é 1 menos a temperatura fria pela temperatura quente, e deu 25%. Então é impossível construir uma máquina que trabalhe entre as temperaturas de 300 Kelvin e 400 Kelvin e consiga realizar 80 joules de trabalho recebendo 200 joules de calor. Devemos então alterar as temperaturas de início e de saída, porque é impossível. O rendimento máximo que uma máquina consegue trabalhando entre 300 e 400 Kelvin é de 25%. Entenderam? Vamos ver o 43. Uma máquina térmica tem 40% de rendimento. Em cada ciclo, o gás ideal dessa máquina rejeita 120 joules de calor para a fonte fria. Determine o trabalho útil obtido, a quantidade de calor que o gás recebe por ciclo da fonte quente. Bem, nós temos o rendimento de Carnot.
temos a energia fria. Lembra que existe uma fórmula que nos dá o rendimento em função da energia fria, que é a energia, né, que a máquina libera, e a energia quente, né, a energia que a máquina recebe. Vamos começar então a resposta pela letra B. Ó. Rendimento nós temos 0,4. A energia que a máquina libera, nós temos 120 joules. Daí podemos calcular a energia, o calor que a máquina recebe. Com essas informações, fica fácil achar o trabalho. O item A, porque o trabalho é a diferença entre a energia que a máquina recebe e a energia que a máquina libera, que a máquina perde, né? Vamos para mais um. Vocês estão vendo que basicamente é a aplicação de fórmula? Veja, uma máquina térmica funciona realizando o ciclo de Carnot. A temperatura da fonte fria é menos 23 graus Celsius e a da fonte quente é 352 graus Celsius. A potência útil da máquina é 2.400 watts e ela realiza 4 ciclos por segundo. Bem, gente, queremos saber o rendimento da máquina. Ela trabalha realizando o ciclo de Carnot. Nos foi dada a temperatura fria, né, menos 23 graus Celsius, e a temperatura quente, 352 graus Celsius. Podemos simplesmente jogar na forma do rendimento de Carnot. 1 menos a temperatura fria dividida pela temperatura quente. Só não se esqueçam que é preciso transformar em Kelvin. E para transformar as temperaturas em Kelvin, basta somar com 273. Então, o rendimento dessa máquina é 60%. E a quantidade de calor fornecida pela fonte quente? Ó, temos o rendimento, podemos trabalhar com ele, né? Sabemos que rendimento é a razão entre o trabalho que a máquina realiza e a energia que ela recebe. Queremos saber a energia que ela recebe. Calculamos o rendimento no item anterior. Falta achar o trabalho. Mas nos foi dada a potência. Lembram? Potência é trabalho por tempo. Só que aquela potência útil é em 4 ciclos. Para cada ciclo, qual vai ser o trabalho então? Realizado a cada segundo. 600 joules. Lembra que watt é joule por segundo. Substituindo esse valor na fórmula do rendimento, encontramos então a energia que é fornecida à máquina. 1000 joules. O item C quer saber a quantidade de calor recebida pela fonte fria. Temos o trabalho. Temos a energia recebida da fonte quente. Queremos saber a energia que a máquina libera para a fonte fria. Lembremos que trabalho é a diferença entre a energia que chega e a energia que sai. Temos o trabalho, que calculamos a partir da potência. Temos a energia que a máquina recebe, que calculamos ali da fórmula do rendimento. Calculemos agora a energia que ela libera. É isso aí, queridos. Terminamos termodinâmica. Os amiguinhos que chegaram até aqui, prestaram atenção, acompanharam a resolução, estão aptos a resolver todos os exercícios daquela lista de exercícios que deixei com vocês e mais um pouco, até alguns exercícios mais complexos dos vestibulares. Aqueles que chegaram até aqui e não estão conseguindo resolver aqueles exercícios, ainda estão com dúvidas, vocês têm meus contatos. Vocês sabem onde me encontrar. E vocês sabem que eu apoio. Vocês sabem que eu respondo. Vocês sabem que eu estou do seu lado. Aqueles que não chegaram aqui, aqueles que nem sequer olharam, bem, nada a dizer sobre eles, né? Porque todos sabem que cada um colhe aquilo que planta. Pois bem, queridos, resolvam bastante exercício. Se precisarem, estou às ordens para ajudá-los no que precisarem. Desejo a todos muita energia para encarar a entropia da existência. Não se esqueçam, tomem consciência, tirar nota é até fácil, mas nem todos que tiram nota aprendem. O importante é aprender. Um abração. Um beijão no coração de todos.